Aleluia! Glória a Deus! Radical Livre! Nós estamos aqui em mais um RLcast e hoje, né, sempre nós temos trazido aqui para você temas que eles são os mais variados, mas temas que falam da nossa identidade, temas que falam daquilo que Deus tem feito, o grande mover de Deus no meio dos radicais livres. Então você que é jovem, você que é radical livre, fala o seguinte: já manda o link desse podcast agora mesmo para alguém que você conhece, para alguém da sua célula. Vamos conectar todo mundo, porque hoje o assunto vai ser bombástico. Tá comigo aqui hoje, pastor Jonathan, pastor André, sempre aqui, né, agregando, trazendo aqui... Em busca de patrocinadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica Se a alguém dica, quiser fica a patrocinar a dica. gente, Hoje eu tô aqui com algumas dicas de patrocínio, tô aqui com o boné da Adrenalina, mas eu vou virar até que eles virem um patrocinador. passa o vídeo do verdade. patrocinador, mano. E hoje qual que é o nosso tema, pastor Jonathan? Então hoje a gente está trazendo um convidado muito especial. Não deixe de dar o seu like, já comenta aí tudo que você quer saber. Hoje nós temos um convidado especial. Nós vamos falar. O tema hoje é diverso, pastor Gustavo. A gente vai falar de cultura de rua, escola, universidade, e você vai ser imerso nesse podcast, vai ser muito abençoado, amém? Com vocês, Ramon Menezes! Aleluia, é um prazer estar aqui com os nossos amados pastores, poder compor essa mesa aqui de pastores que são referência para mim, que eu caminho junto, é uma alegria. Muito Ramon chegou de skate hoje, que caiu, já bagunçou as câmeras, tudo, mas vai dar tudo certo. Conseguiu focar de novo aí, depois do Ramon cair nas câmeras, Mafra? Aleluia! regulando a câmera. Ramon, conta aí sua história pra gente, mano. Como que você... Quem que você era antes de conhecer Jesus, mano? Deixa eu me apresentar aqui primeiro, né? Hoje eu sou nova criatura, sou Aleluia. casado com uma linda esposa. Glória a Quando Deus começa assim, é porque vai ser tenso. 32 anos. Deixa eu já dois reforçar filhos, quem eu sou. né? Minha vida é completamente dedicada em servir ao Senhor. Mas eu tenho uma história, né? Eu cresci em um ambiente cristão. Meus avós paternos, nós morávamos na mesma casa ali, e eles eram muito conservadores, religiosos. Então eu cresci com princípios, mas eu costumo dizer que meu pai era a ovelha negra entre os filhos. Meu pai foi aquele que não seguia os princípios. Então, por um lado, eu tinha a influência dos meus avós, mas ali de maneira mais próxima com os meus pais eu não tinha tanto referencial. E a minha mãe, ainda que se esforçasse, né, vez ou outra nos levava em alguns cultos, os meus avós insistiam, acaba que a influência de um pai, né, acaba sendo muito significativa. Minha mãe não tinha força para poder honrar com todos os compromissos familiares e manter um compromisso com a igreja, mas eu cresci nesse ambiente, assim, com uma forte influência cristã. Mas teve um momento que foi um momento realmente de conversão. Eu lembro que em um determinado dia, minha mãe, antes de nós passarmos por um período de divórcio, ela foi convidada por uma célula. Uma das funcionárias dela convidou ela para uma célula e ela decidiu participar. E logo, próximo ao feriado de carnaval, surgiu a opção de um encontro, né? Eu gosto de contar que a minha primeira marca, o primeiro encontro que eu tive, o primeiro contato que eu tive realmente com o Espírito Santo foi um encontro de crianças com 10 anos. Aleluia. Eu me lembro de duas pessoas. Que ano que foi isso? Foi 2004. 2004. Eu me lembro de duas pessoas, meu Olha irmão, né, só, rapaz. que estavam lá ministrando. Uma era a pastora Marília, que eu não me esqueço, e hoje é a Ana Cláudia, que é uma professora nossa lá da Olha Escola só. Bandeira. Legal. Hoje eu trabalho com a Ana Cláudia, mas são as únicas duas pessoas que eu me lembro que marcaram a minha vida, que conduziram lá os momentos. E essa foi a minha primeira Eu passei experiência. pelo encontro de criança em 2003. Vocês, ó. Um ano antes de você. E Tem que eu me pedir lembro, bênção. pastor, que eu recebi um anelzinho no final do encontro, depois do batismo com o Espírito Santo, sobre santidade, consagração. Tava eu e as minhas duas irmãs. Você é bom de memória, você lembra de muito. Eu não lembro de nada. Mas deve ter sido muito bom, porque eu tô aqui, né? Claro. Funcionou também, É. né? Eu creio. Mas eu não converti, de fato, nessa primeira experiência. Tinha 10 anos, mas foi o primeiro toque. Vamos, estragou tudo aí. A história tava boa. Mas é porque eu era uma adolescente ainda. Mas você sabe, eu vejo, por exemplo, hoje nós, é claro, a história do Ramon é a história de muitos também que converteram, como o André, né, nos nossos encontros de crianças, né? E tem que ser mencionado realmente esse trabalho lindo, né, Esse que ano meu as filho irmãs vai pro fazem. encontro a primeira vez. É Com mesmo? 7 anos, Miguelzão e É um Alice. trabalho assim maravilhoso, porque Expectativas a mil. eu lembro quando nós estávamos vendo ali o documentário do Kids, porque nós fazemos encontros, né? Tem encontro de jovem, encontro de adulto, encontro de adolescente, tem encontro de tudo, mas o encontro de criança realmente era um grande desafio e é poderoso o que acontece ali. Só que diferente talvez do nosso,
o encontro de crianças, ele tem essa particularidade, né? A criança, ela vai ali no primeiro momento, ela recebe alguma coisa, mas depois ela volta, ela vai até mais de um encontro para poder consolidar, né, aquela semente que foi plantada. O que mostra realmente que, no caso da criança, é diferente. A semente é plantada, mas é necessário que ela seja regada continuamente, até que ela realmente possa ter aquela experiência impactante realmente na vida dela, né? Então, o que o Ramon está falando é verdade. Mas é importante, mesmo que talvez ela vá ali e ela não tenha uma compreensão clara, porque é mais difícil para a criança compreender, claro. né? O André está Até por falando isso aqui que a ele gente nem leva lembra. muitas E vezes. até por isso que batiza só depois dos 12 também, né? Exatamente, mas Vai é importante realmente que amadurecendo. ela vá indo para ela. A Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando for grande, não vai se desviar Mas se o dele. senhor vê, né? Elas não entendem o que está acontecendo, mas alguma coisa está Já acontecendo. assimila Porque bastante, já assimila a bastante. gente teve encontro recente agora e assim, minha filha chorando na hora do batismo do Espírito. Aí você fala, por que você tá chorando? Não sei. Exatamente. Eu tô Já, sentindo alguma já tem um coisa. toque do Espírito ali, ela não consegue só dizer exatamente o que é, né? Eu lembro que essa porta, pastor, do encontro, para mim, para as minhas irmãs, foi realmente um marco, né, na nossa história, para nossa família. A minha primeira experiência foi ali. Eu me lembro também de outro pequenino que estava lá conosco, que era o Guilherme Vigonato, que É hoje é mesmo? pastor também. Que bem. Ele era um dos Tava lá no encontristas Encontro lá Kids? também. Eu me lembro Aconteceu desses alguma coisa três nesse irmãos. encontro, só tem pastor assim louco. O Guilherme Vigonato, nosso pastor aqui. Eles caiu do beliche, né? Patrocina É. a gente aqui. Que vai estar aqui no Falta você próximo. falar que eles estavam no próximo. Queremos no mesmo você grupo. aqui, hein, Guilherme Rigonato? Guilherme, vem. E essa Vem experiência foi o marco patrocinar. inicial. Mas, depois de alguns episódios ali, eu me lembro que a minha mãe, ali no início da adolescência, ela vivenciou um divórcio, separou do meu pai. E aquela aparente sensação de liberdade que o adolescente tem, quando há o divórcio, quando há uma ruptura, para mim virou um caos. Porque eu convivia com os meus pais, via muitos problemas que o meu pai gerava, né, ali para minha mãe. E eu achava que eu iria viver um tempo melhor sem meu pai, mas a ausência do pai, a ausência da Impressionante. personalidade do pai, assim, me deixou com profundas crises. Eu me lembro de chorar sem motivo. Eu não era uma criança tão chorona assim. Eu me lembro que eu queria estar próximo do meu pai, porque agora, uma vez que eles se separaram, eu já não tinha tanto acesso e eu ficava procurando meios de estar perto, né? E toda essa experiência foi gerando em mim um vazio ali. Eu preciso de algo que preencha, né? Que talvez os meus pais, mesmo com toda a tentativa de me conduzir, eles não conseguiam oferecer. E eu me lembro que aí, aos 13 anos, de fato, em um outro encontro, eu tive a experiência de conversão, onde eu confessei publicamente o Senhor Jesus, Aí o foi. Senhor Salvador, mas a semente foi lançada, né? Aham. Desde a infância, eu preciso dizer, os meus avós ali, eles lutavam em apresentar os padrões cristãos, né? Pastor, O desafio dos eu meus percebo, a pais. gente já falou isso em outro momento aqui, mas eu percebo o quanto a figura do homem dentro de casa é tão importante, né? Porque mesmo que às vezes a presença do pai gere algum tipo de dor, pela família talvez ser desestruturada, gera algum trauma, mas parece que a ausência dele deixa um É vácuo. muito pior, até mesmo porque, você sabe, por que o diabo atinge tanto nessa área? É porque realmente o pai, ele é como se fosse realmente ali um representante de Deus na nossa vida. É porque Deus, a figura de. Deus é o pai, é o grande pai, né? A maneira como. Eu me lembro, uma vez eu fui num programa de televisão, fui convidado, obviamente muito capcioso, né? As perguntas muito capciosas. E lá eu fui representando, eu era o pastor, porque eles chamaram um pastor, chamaram um padre, outras Aham. pessoas. E aí eu fui nesse programa, né? Muito capcioso, eu percebi. E era para falar sobre exatamente essa figura de Deus como pai, porque estava bem na época do Dia dos Pais, e eu lembro que o apresentador fez uma pergunta meio que maliciosa. Por que Deus não é mãe? Né? Por que Deus se apresenta como pai? Para você ver que é a mentalidade, né? A maneira como se coloca. Porque o tempo todo querendo colocar como se fosse uma questão de sexo. não, e também de quem é maior, de quem é menor, ou algo nesse sentido. Mas, na verdade, não é sobre isso, né? É importante que você entenda o que o pai representa. Né? Por que Deus é demonstrado como pai? Porque o pai representa algo na nossa vida. O pai representa essa figura não apenas de autoridade, mas uma figura de direção, de condução, né? Segurança, de formação, de segurança, de cuidado, tudo que tem a ver com Deus. Percebe? Então, Deus é tudo isso na nossa vida. Mas quando essa figura ela é atingida, né, que é a figura do pai, de certa forma, até a nossa visão sobre Deus ela passa a ser alterada. O mudada muitas próprio vezes. diabo é capcioso, né? Capcioso, para quem
o jovem de hoje em dia não vai entender direito, é uma armadilha, né, pastor? Porque ele tenta colocar, te enganar, te induzir ao erro, né? E o diabo, ele tenta te induzir ao erro, sendo capcioso a respeito palavra da fala identidade isso, né? de pai. A palavra fala que eles querem esses pensamentos querem nos induzir ao erro. E eu me lembro que, ao ver a dor da minha mãe ali, por tudo que nós vivíamos ali, eu até fiquei feliz com o fato do divórcio, né? Eu vi que seria eu pensava comigo que seria o melhor para minha mãe, mas eu vi que uma grande lacuna realmente evidenciou no meu coração, escancarou algo que eu precisava. A semente tinha sido lançada, né? Tinha sido regada, como eu disse, mas eu precisava de ser tocado, de ser marcado. E aí, aos 13 anos, de fato, me lembro como se fosse hoje, né? Dia 26 de agosto. Esse foi o encontro que você 2007. foi e não voltou de encontrista mais. Não, aí a minha vida mudou mesmo. Oh, meu Deus. Com 13 anos, e aí eu decidi me consagrar ao Senhor. Eu me lembro que eu tive um líder, pastor, que eu chamo ele de... Foi o Ananias da minha vida, porque esse meu líder, já no período da adolescência, eu já andava de skate, já tinha uma vida ali de adolescente. E esse líder, ele me acompanhou no período ali do início da conversão, quando ainda tinha muita cegueira em mim, eu não conseguia ter maturidade para conduzir uma vida cristã de maneira saudável, para estar em contato com as pessoas do mundo, para viver ali, né, talvez ser um canal de evangelismo. Eu me lembro que esse líder me guardou muito, né, nesse tempo de visão ofuscada. Eu fiquei um ano sem andar de skate, me dedicando só na célula, sendo consolidado mesmo. Será que eu não fiquei tão bom no skate por causa desse Não, desse mas um ano sem andar de skate, Um ano, muita Deus coisa. fez alguma coisa mesmo. Não, realmente, eu Você fui, conseguiu. eu fiquei um ano e fui marcado. E aí Mas depois... skate era do diabo na época? Ou... Não, é porque o ambiente, eu me lembro, o ambiente dos meus amigos ali do skate, eles me conduziam normalmente a uma vida Ouvi Charlie moral, Brown e... O Charlie Brown era a parte boa da história. Ele fez, é porque você sabe, isso é a decisão que o pastor Ramon fez, é uma decisão que todo homem de Deus em algum momento vai ter que fazer, né? É o que eu falo o seguinte, a Bíblia fala que Moisés, eu gosto muito quando a Bíblia fala que Moisés, ele decidiu se identificar com o seu povo, né? Embora ele tenha sido criado no Egito, que essa é a história de Moisés, né? Ele foi criado no Egito, mas em algum momento ele teve que tomar a decisão de quê? De se identificar com o povo dele. Então, você sabe, porque às vezes você converteu, mas você ainda está ali no meio. Não tem jeito, em algum momento você vai ter que decidir quem é o seu povo, quem é a sua tribo. Né? A tribo é antigo, né? Quem é o seu que hoje? É o grupo? Tribo de Amazônia, né? Seu bando. Qual Na que é a- verdade, falaria galera, né? Que é só quem que galera. é o seu Hoje eu povo? não sei. Não Turma. sei exatamente. Comenta aí. Mas você sabe, deve ser alguma coisa digital. Deve ter alguma coisa a ver com o mundo digital. Mas eu acho que isso é importante, porque você tem que decidir. Então, o que o Ramon fez, não é que o skate é pecado, claro que não é. O skate não é pecado. Mas tem muita coisa que não é pecado, mas que não convém pra mim naquele momento da minha vida. John Bevere escreveu um livro muito bom, que é Do Bem ou de Deus, né? O Art of Good, que é Como? do bem ou de Deus. Do bem ou Porque tem de muita Deus. coisa que é do bem, mas não é de Deus. Então, exatamente. o skate é do bem? Pode ser, mas naquele momento específico, Não é. pode ser que, a gente vai falar disso agora, mas num futuro se tornou algo de Deus. Pode Pra ter uma poder galera entrar. gospel que anda de skate, tá resolvido. Lex Skate Rock em vez de Charlie Brown. É. Demorou a aparecer o Lex. Daniel, lá em Daniel diz que ele decidiu não contaminar-se. É. Sadraque, Mesaque e Abednego fala para Nabucodonosor, fique tu sabendo, ó rei. Ou seja, nós não vamos nos misturar, porque nós somos diferentes mesmo. Essa é a marca dos radicais livres. Os radicais livres andam na contramão. Aleluia. Né? Então, se você é um bom radical tema. livre, lembra disso. Ele pode. Você tem que andar na contramão do que os seus amigos estão andando. Então, meus amigos estão indo pra cá, tá? É o que sua mãe sempre falou, você não é todo mundo, né? Então você é diferente. Todo mundo ouviu isso. Vamos pôr o tema, Basel, aqui. Você pode, ele pode, você não. Exatamente. Isso, Você ele é pode diferente. Eu acho que o tema desse programa vai ser esse. Você não é todo mundo. Vai lá, pastor Ramon. Você não é todo mundo. não é Esse todo mundo. líder como Ananias ali na minha vida, o Paulo, ele realmente foi usado por Deus para abrir os meus olhos no início da caminhada. Eu pude ser consolidado de maneira no dia a dia, sabe? No viver da igreja, nas reuniões semanais da célula. Fui realmente pastoreado por um bom líder. Isso foi muito importante no início da minha caminhada. E aí eu nunca mais voltei a passar como encontrista. Isso é o fato. Me dediquei mesmo. Daquele dia em diante, sempre servi nos encontros, desde os meus 13 anos. Mas aí, em um determinado momento ali, já no final da adolescência, concluí no ensino médio. O ensino médio é um tempo de muitas dúvidas, né? É. Tempo de muita incerteza. É um período onde você está numa transição ali tão
tão particular da vida, você está tomando decisões para o seu futuro profissional, da sua vida amorosa, né? Eu já tinha uma história com o Senhor Jesus, e aí no meio de tantas dúvidas, tantas incertezas, eu percebi o Senhor me guardando em alguns ambientes. Voltei a andar de skate, depois eu vou falar um pouco sobre o testemunho do meu retorno no skate, mas eu me lembro que ali já no final do ensino médio, o Senhor foi me conduzindo mesmo ao ministério, ao chamado. Ainda não compreendi isso com muita clareza, mas também fui muito bem discipulado pelos pastores que eu tinha. Me lembro que eu não me converti na rede de jovens, pastor. Eu me converti na rede de adultos porque minha mãe, ela nos conduzia para os cultos e nós morávamos muito longe do prédio. Sempre morei em Aparecida de Goiânia e o prédio era na Praça da Bíblia, dava mais de 20 quilômetros de distância. Então nós congregávamos na rede adulta e esses pastores, né, o pastor que me acompanhou no período foi muito importante, acreditou em mim. E aí esse ambiente que me guardou muito foi decisivo para crescer na minha convicção do meu chamado. Ambiente, eu acho que Essa uma chave do que você tá falando aí é ambiente. guarda, né? Não é questão, não é o skate, não é... Hoje eu tava conversando com o pai e ele falando a respeito do vôlei que o filho joga, né? Que às vezes é uma... Tem muitas pessoas envolvidas na homossexualidade que jogam, às vezes, um vôlei profissional, alguma coisa assim, e ele tá se destacando bem. A gente tava conversando sobre isso, eu acho que é uma chave, né? Você escolher em qual ambiente você vai estar, né? O senhor pregou, Porque né, também pastor? você pode estar no ambiente, mas o ambiente não tá em você, né? É verdade. O pastor Gustavo pregou, Recente. como relacionamentos, né? Como o ambiente que você está inserido pode determinar o seu futuro. Pode. E eu me lembro que esse pastor, o pastor Lúcio Ambrosio, um pastor, Pastor Lúcio. Pastor do da beijo rede molhado. adulta. Meu É. príncipe. Abraço, pastor Manda um Lúcio. beijo pra ele. Beijo, Abração. pastor Lúcio. E Beijo eu me lembro molhado. que esse pastor foi a primeira pessoa que acreditou em mim Uma benção. fora do ambiente familiar. Porque no ambiente familiar, seus pais acreditam em você, Sim, claro. seus irmãos, mesmo brigando com você, eles Forçam pra acreditam acreditar em você, né? Eles não têm muita opção, tem que acreditar, né? E há uma expectativa da família sobre você. Mas fora do ambiente familiar, o pastor Lúcio foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E ele começou a investir. A minha primeira célula ali, eu comecei a convidar skatistas, porque era a minha galera, eu andava de skate, e a célula foi enchendo de skatistas. Daqui a pouco, sem muitas habilidades, o pastor me desafiou a assumir a célula. Daqui a pouco a célula cresceu, se multiplicou. Essa célula só tinha skatista. Tinha um irmão que não era skatista, mas o restante, todo mundo andava de skate. A célula foi crescendo, multiplicando, logo virou meu discipulado. E eu virei discipulador numa rede de adultos, lá na Praça da Bíblia. E aí, por muitos anos, caminhei com o pastor Lúcio, sendo muito bem discipulado. E nesse período de grandes transições, do final da adolescência ali, eu fiz também algumas decisões. Esse ambiente me guardou, mas eu decidi me dedicar a uma profissão, me tornei designer gráfico e procurei entrar no ambiente da igreja, trabalhar como funcionário, consegui ser contratado. Então, durante um pouco mais de um ano, eu trabalhei fazendo a revistinha semanal. O Jonathan aí que produz livros aí, eu era diagramador, trabalhava na rádio, e esse ambiente da rádio, da igreja também me guardou. Claro, E foi culminando ali para aquela convicção mais firme do meu chamado. é isso mesmo. E como que você pode ver hoje, Ramon, o que você fez? Na verdade, a dúvida do pessoal do chat é que você fez algum evangelismo de rua, Legal. prestando de skatista para sua célula, o banner da célula, o Jesus em cima do skate, ou você só foi acontecendo? É uma coisa interessante de falar, porque tem gente que fala assim, eu frequentava as boates, agora eu virei crente, me converti, vou pregar lá na boate. Como é que foi esse negócio? Então, não foi num evento específico, né? Nós não teve um marco específico. Esse é o dia do evangelismo para os Não combinou skatistas. isso, né? Não foi uma coisa combinada. Foi um testemunho lá no meu dia a dia. Eu andava de skate, estudava, vivia minha vida normal, mas um testemunho de alguém que era consagrado. Eu lembro que a gente andava de skate, pastor, e aí cansa, aí você senta ali no meio-fio, pede um Conversar. goianinho, Vai 2 conversar. litros, Tubaína. come um milhopan, e aí nesse momento ali, eu lembro que a primeira célula que eu liderei foi assim, pastor, né? Não foi uma célula formal, foi na hora de descanso do rolê de skate entre os meus amigos, e ali nós começávamos a falar sobre Jesus, assuntos diversos, e aí foi criando uma frequência, foi se tornando uma prática comum. Que abrangê-lo era as quedas. Não, a gente ficava vendo o cara andando, zoando, dando orientação, mas ali havia um momento de compartilhar mesmo. Até hoje, pastor, tem um anfitrião lá na Videira de Aparecida que ele era parte dessa célula.
que não era bem formal. Então não foi algo específico, foi um viver diário testemunhando de Você pode dar essa dica para um líder de célula hoje, que tem líder, pastor Gustavo, que quando vai começar a célula muda até o tom da voz, né? Não precisa, né? Sim, postura e fala de uma maneira Afasta, como né? uma coisa religiosa. Tipo como? É Muda uma, aí pra uma, gente. uma, Visitantes que estão nessa Você sabe, área, sejam Tem que se bem-vindos. fazer como louco. o melhor evangelista, né, da Bíblia que a gente percebe assim, foi o homem que era cego e passou a ver. Então, como diz o outro, né, a Bíblia fala exatamente isso. Ele era cego, ele viu, e ele, obviamente, aquela pessoa que teve a experiência com Deus, ela começa a falar e a ministrar, ela vai ter, e ela tá dentro desse acesso porque ela acaba gerando também uma identificação. A pessoa olha para ela, porque você sabe, uma das coisas que leva muitos irmãos a não, muitas pessoas a ter uma certa resistência com o evangelho é exatamente essa distância, né? Porque eles falam, não, está muito longe, esse povo é diferente. É claro, né? Nós temos essa diferenciação, sim, obviamente por questão de que, é o que eu falei, nós andamos na contramão do mundo. Mas você sabe, é importante que você se identifique. A Bíblia fala o seguinte, Paulo fala, eu fiz-me fraco para com o fraco a fim de ganhar o fraco. Fiz-me forte para com o forte a fim de ganhar o forte. Fiz-me tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Então, isso não quer dizer que o cara está voltando para o pecado. Mas quer dizer que ele se identificou, sabe? Ele não se colocou numa bolha e agora ele é diferente de todo mundo, ele não conversa com ninguém, aquela coisa toda. Você não precisa de fazer isso. Muito pelo contrário. Quanto mais você ser próximo, acessível, ficar ali junto, mais pessoas você vai ganhar, mais pessoas vão vir até você e você não vai se colocar nessa redoma que te distancia de todo mundo. Eu me lembro, uma vez eu nunca esqueço disso, né? Eu estava orando, numa oração pelo encontro aqui com a minha rede, quando eu era pastor de rede, e nós tínhamos feito, né? E na oração pela manhã vinha poucas pessoas, e naquele dia eu falei, cada um vai fazer uma oração aqui. Tinha uns 5, 6 lá orando, né? Cada um vai orar e os outros vão só concordar. E tinha um rapaz, ainda todo, né? Todo com a roupa toda estranha ainda, né? Ele tinha ido no último encontro que eu tinha feito. E ele estava levando umas 10 pessoas ali da galera dele. Ele era do meio ali da... Galera estranha. Gente assim, estranha. a roupa que estranho, né? E ele estava lá todo do jeito, porque ele tinha acabado de converter, novo convertido. E ele começou a orar. Rapaz, todos nós fizemos uma oração religiosa. Ele não. Quando ele começou a orar, ele começou a chorar. E aí a oração dele foi contagiando cada um de nós. Agora, Deus falou comigo na hora. Por que para ele é tão mais... a oração dele é tão mais sincera? Porque tá muito fresco o que ele viveu. Então, ele tá levando os colegas dele que passaram... e ele sabe a dor de cada um. Ele sabe como eles estão, ele sabe o que eles estão sentindo, ele sabe o quanto eles precisam de transformação, porque ele acabou de sair de lá. E tem a confiança dessa galera para eles aceitar o convite. E assim, a oração dele era um negócio assim chocante. E aí, na hora, Deus falou comigo, né? É interessante porque a Bíblia fala que nós somos... O propósito de Deus é que nós sejamos uma nação de reis e sacerdotes. Né? Nós sabemos, o rei é um representante de Deus diante do povo, mas o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. E uma das qualificações sacerdotais é a capacidade de interceder. E você só vai ser capaz de interceder se você conseguir se identificar. Agora, você não precisa se colocar numa bolha, né, pastor? Porque com o tempo, ou seus amigos vão se converter, ou eles mesmos vão se afastar. Claro. Por não ter mais o vínculo de relacionamento, né? As coisas em comum vão diminuir demais quando você se converte de fato. Mas tem uma Você não frase, precisa se colocar numa bolha, porque isso vai acontecendo. tem uma frase que é polêmica, mas pode até comentar, que eu costumo dizer que primeiro você ganha a pessoa para si. Você costuma dizer é polêmica, eu acredito que fez sentido. Você ganha a pessoa para si e depois você leva ela para Cristo. Por quê? Quando você ganha a pessoa, ganha confiança, ela já deixa de ver você como um crente chato, religioso, distante, ela vai aceitar seu convite. Claro, daí, isso faz todo sentido. Porque essa pessoa não vai querer o meu mal, né? E daí volta lá na parte do não se misturar. É óbvio que você não vai se colocar na bolha, você vai ganhar a pessoa para si, mas não vai se deixar ser ganhado por ela. Porque no final do ano, você que está estudando, seu colega está dizendo amém, glória a Deus? Se não, então é muito provavelmente você está xingando, igual ele. Eu acho que essa é até uma estratégia boa para você perceber se você tem que se afastar de alguém ou não. Sim. Se você tá conseguindo puxar ele ou se ele tá te puxando, né? Exatamente. Eu acho que o que o Ramon falou é verdade. Ele foi se tornando uma influência no meio do povo, né? Então o cara olhava pra ele e falava, poxa vida, esse camarada aí é crente, mas ele não é aquele crente folclórico.
né? Porque tem essa ideia do crente folclórico, né? Aquela coisa assim, aquela roupa, aquele negócio. Tem crente que a roupa dele denuncia ele. Eu não estou dizendo, obviamente, mas você sabe, você tem que tomar. É claro, você é livre. Mas por muito tempo, às vezes, o crente ele foi se colocando numa redoma, né? Eu lembro que eu não queria converter, não queria assim, né? Eu tinha um certo preconceito com crente por causa disso, porque eu achava Estereótipo, muito né? esquisito, estranho, sei lá. E eu me lembro que esse processo não foi fácil, porque eu fazia as mesmas coisas que eles. E daqui a pouco eu me converto e aí eu tenho que deixar. Por isso que eu achei importante esse 1 ano eu realmente me dedicar, me guardar. E aí, quando eu já estava maduro, eu voltei a me envolver. É claro que quando você retorna, o ambiente é outro, a minha postura era É porque outra. tá a diferença de evangelizar na rua e pertencer à rua, né? Você já foi como um missionário lá. Eu É. lembro que a gente tinha uma Gostou? crew, uma Isso, galera, mano. que a gente falava, a Corta. rua é nossa Gostei casa, demais. né? A gente era a galera da rua mesmo, tinha essa ideia da rua. Mas eu fui para as ruas com a intenção de levar eles para a verdadeira casa, que é aos pés do Senhor Jesus. Essa daí você tem que Anota. registrar. É sobre isso. Anota e compartilha. É sobre isso. E realmente o testemunho foi esse. Meu Glória primeiro a Deus. discipulado, a maioria dos líderes eram skatistas. Hoje, quero mandar um abraço aqui pro obreiro César Ramon, que é skatista. Olha só. E E o nome dele foi inspirado no pastor É Ramon. verdade, não é uma. A mãe dele escolheu o nome dele por causa de mim. Ele é mais velho, tô brincando. Mas ele também é um obreiro, serve a Deus. Percorremos Então o foi o mesmo contrário. caminho aí. Mas nós estávamos lá andando de skate, sendo canal de Deus para alcançar muitas pessoas. Glória a Deus. Então, esse processo de crescer em um ambiente saudável da igreja, de ser discipulado, me protegeu para poder estar na rua mesmo, sendo canal de salvação. Mas hoje, Ramon, o que você tem, por exemplo? Porque você hoje é pastor, mas você ainda tem essa identificação, né? Como que Maloqueiro, isso funciona? skateboard. Porque é difícil, realmente, quando você pensa em pastor, às vezes a pessoa já tem um estereótipo na gravata. cabeça dela, né? Como que você é um pastor, mas ao mesmo tempo você ainda tem essa vida. Gosta Tipo do aquela skate, coisa, né? Tipo Tipo aquela coisa. Poxa, eu tô de férias. Ué, mas você é pastor. Como que isso funciona hoje na prática? Você O não que pode você... fazer mais nada. Hoje eu tenho muitos líderes que ainda carregam essas marcas, né? Alguns irmãos andam comigo e eles vieram de um ambiente de rua. Tem alguns irmãos que são hips, que andam comigo, se converteram. Muitos O hippie skatistas que também cantou na Holy Fest é discípulo seu? anda comigo. Canta muito, foi E top. eu acho Abraço, engraçado Daniel. porque há essa identificação. É claro, irmãos, que a identificação não é pelas coisas do mundo, né? Não é essa identificação. É porque o irmão tinha uma história e quando ele chega aqui, ele percebe um pastor que talvez viveu uma experiência semelhante e agora vive, serve a Deus com zelo, com dedicação. O cara fala, uai, é possível para mim também, eu posso percorrer esse caminho. Acaba que realmente se torna um motivo para influenciar, né? Você já percebeu alguma resistência assim, de algum irmão em relação a esse jeito, esse tipo? Ou você às vezes aparecer de skate e de repente. Sua barba. Não, porque às vezes o Ramon faz isso, a gente vê, né? É. Então, por exemplo, eu lembro que na caminhada nossa aqui que a gente fez a caminhada dos 25 anos, ele tava de skate. Os pastores estavam tudo, né? Mas Qual que é o Ramon- erro que a igreja mais comete quando se trata desse assunto de rua? Ainda tem que eu acho que é preconceito? importante. Pastor, eu não sei, na minha experiência, eu só não ligo. Ele só não liga. Eu só não ligo. Eu Então, só se tem não o me preconceito, importo. você não sabe. Ramon, você vai Esse- ser esse é cancelado, meu mas quantos sonho. que eu vou perder dinheiro? Nada, então. Eu fico muito Deixa em cancelar. paz, assim, até porque o Isso é muito testemunho bom. é diferente, né? É. Eu percebo que não é sobre ter uma aparência de religião, é sobre viver o evangelho de fato. Glória a Deus. Sobre testemunhar de Isso é Cristo. precioso. E aí, enquanto eu ando de skate, eu faço isso. Hoje, eu atuo como professor de filosofia, que Boa. também poderia ser um tema muito polêmico, É. que não dá para associar tão fácil. com Você a é um ideia cara de ser todo cristão. polêmico, então. É, né? Pelo todo- que eu tô Aprendi com o vendo. Jonathan, com o pastor Jonathan. Misericórdia. Uma polêmica aqui, Ramon. Pergunta: é verdade que o pastor Ramon criou a modalidade de skate só pra ele ganhar a medalha? Pois é. A Ai, minha meu Deus, frustração, as Olimpíadas não morrem. Elas simplesmente não morrem. a minha frustração é porque Alguém mata esse as ano eu não Olimpíadas. ganhei o Ah, não. Essa Culpa é a de minha quem? Eu não vou frustração. falar a culpa de quem foi. Rapaz, Ele mas fez foi isso pra não sim. ficar Você tão que é na cara. skatista, fique feliz aí. Nós vamos Dá precisar amizade adiantando. encerrar por causa do tempo, mas vai vir um novo episódio com o pastor Ramon. Você que tá triste aí, nós vamos falar de casamento, história, testemunho, ministério. Tem que falar sobre escola, né? Sobre as escolas. Ele é Vamos, professor. vamos marcar um episódio só pra falar sobre escola, Ele é universidade. crente, skatista, pastor, barbudo, professor. É multitarefas, Muita coisa. Ramon Menezes. É verdade seu nome tem alguma coisa a ver com seu Madruga? Nada a ver. Não, tem não. Tem a ver com São Paulo Futebol Clube. Ah, não. É melhor cavar depois dessa.
Título de 1991 ou 92 do São Paulo, troféu Ramon de Carranza. Misericórdia. É mesmo? Homenagem, exatamente. Meu pai tomou essa decisão. Sábia decisão do meu pai. Oh, Deus. Você vê que Misericórdia. os nomes, eles pensam que isso é um significado, né? Uma coisa meio que, sei lá. O John é John Fernandes. É, eu nem vou, eu não posso falar. Eu vou falar, mas não é xingamento. Se o Mafra colocar um pi, é porque tinha um filme em 92 chamado. Sério, mãe? Você que não sabe a história do seu nome, procura Ah, saber. ou não! Ou não, porque... Mas se você souber e for parecido com essa, não fale na internet. No podcast, por favor. Não fale. Ou não, porque Ô, tem história pai, que não não posso compensa, nem falar não mais compensa nada. contar, né? Ai, ai, Esse, meu nome eu acho que é obrigado, bíblico. Ramon. Valeu. Salve de palmas, Ramon, maravilhoso. Glória a Deus. Esse foi o. RL Cast.